um vencedor. Mesmo sendo criticado e dividindo opiniões, não dá pra negar que o Dunga foi um cara que nasceu pra liderar e pra vencer. Do seu jeito, ele honrou a braçadeira de capitão da maior seleção do mundo em 2 mundiais, sendo que em um deles levantou a taça da glória máxima para um jogador de futebol. Depois, como treinador, colecionou conquistas e fracassos. Dono de uma personalidade forte dentro e fora dos campos, nunca pipocou, seja com a bola ou com as palavras. Hoje, portanto, a história é dele, Dunga. Carlos Caetano Bledon Verri nasceu no dia 31 de outubro de 1963, em Ijuí, estado do Rio Grande do Sul. Depois de ser criado nas categorias de base do Internacional, conseguiu subir para o profissional e em 1983 ganhou o Campeonato Gaúcho, sendo melhor que o rival Grêmio no octagonal final. Mesmo jovem, já se destacava pela sua liderança e personalidade no grupo colorado. Foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20 de 1983. O Brasil fez uma ótima campanha, na qual foi fechada com chave de ouro ao derrotar a seleção da Argentina na decisão pelo placar de 1-0, título de base para a carreira do Dunga. Já em 1984, continuou no Internacional e mais uma vez sagrou-se campeão estadual vestindo a camisa colorada. E ainda neste ano, acabou se transferindo para o time do Corinthians. Iniciou sua breve trajetória no Corinthians ainda em 84, e nesse ano, o Timão conseguiu chegar na semifinal do Campeonato Brasileiro, porém perdeu para o time do Fluminense. Ainda em 1984, o jovem Dunga defendeu a seleção olímpica do Brasil na edição de Los Angeles. Mesmo numa posição recuada, o Dunga chegou a marcar 2 gols nos 6 jogos da seleção. Ele não marcou na final, quando a França bateu o Brasil por 2-0 e deixou o Dunga e os seus companheiros com a medalha de prata. O volante continuou no Corinthians para o ano de 1985 e teve uma sequência interessante de jogos, sendo bem aproveitado no clube, que por sua vez passou mais um ano sem conquistas. Para 1986, mudou de ares, foi jogar no Santos. Sendo assim, no Corinthians, o Dunga foi a campo em 56 jogos, marcou 3 gols e não ganhou taças. No Peixe, o Dunga continuou a jogar bem, se tornando peça importante daquele time, que conseguiu chegar até a semifinal do Paulistão quando perdeu da Inter de Limeira. Essa foi, aliás, a primeira e a única temporada do Dunga vestindo as cores do clube praiano. Portanto, no Santos, somou 40 partidas e 4 bolas nas redes. No ano de 1987, se tornou jogador do Vasco da Gama. E no Gigante da Colina, terminou o Campeonato Brasileiro em 8º lugar. Mas não ficou esse ano sem conquistas, pois a equipe derrotou o Flamengo e o Bangu no triangular final e conquistou o título carioca daquele ano, um título de muito prestígio. Com essa conquista na bagagem, deixou o futebol brasileiro para então jogar na Itália, sob polêmica, por ter deixado a equipe antes das partidas finais do estadual. A grande polêmica aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Vasco da Gama, Dunga, é se você disputa ou não os jogos restantes desse quadrangular do 3º turno do Campeonato Carioca. Eu gostaria, sem dúvida nenhuma, de poder jogar, né, até o final do campeonato. Agora eu tenho um acordo tanto com o Vasco como com o clube italiano, que eu tenho que me apresentar no momento que eles pedirem a minha chegada lá, fazer o exame médico. Então já mandaram a passagem tudo para amanhã à noite. Só falta a confirmação agora através do One Figures se a viagem está confirmada ou não. No Vasco, disputou 23 partidas, marcou 3 gols e ganhou um título. Em 87, depois das convocações para a seleção de base, o Dunga finalmente recebeu a sua primeira oportunidade na seleção principal. Foi um amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra, que terminou com um empate de 1-1. Além disso, foi convocado para a Copa América desse ano, na qual o Brasil não venceu. O Pisa foi o destino do volante brasileiro. Num clube médio do forte e competitivo futebol italiano, se destacou bastante, sendo um dos caras mais importantes da equipe. O Pisa terminou aquela edição da Liga Nacional em 13º lugar, uma campanha segura, porém discreta. Em contrapartida, o Dunga deslanchou e conseguiu um contrato com a Fiorentina ao final da temporada. No Pisa, ele disputou 29 jogos e marcou 3 vezes.
Na Fiorentina, o Dunga sabia que estava numa equipe muito mais tradicional e com melhores condições de conquistar troféus. No entanto, isso não aconteceu na temporada de 88 e de 89, e a Fiore passou em branco. O Dunga já foi a campo em 39 partidas nessa temporada e marcou 4 gols. Depois de ser convocado para a Copa América de 87 e não sair do banco, disputou de fato a edição de 1989. Foi titular absoluto daquela seleção brasileira que conquistou a taça continental, que já não vinha há 40 anos. Na fase final, o Brasil bateu a Argentina de Maradona, o Paraguai e o Uruguai para conquistar esse troféu. Já na temporada de 89 e 90, a Fiorentina, que tinha como líder técnico ninguém menos que um jovem Roberto Baggio no ataque, e a raça e a qualidade do Dunga na meiuca, conseguiu fazer uma campanha espetacular na Copa da UEFA, a atual Liga Europa, quando chegou até a grande decisão. Porém, nessa final, a poderosa Juventus levou a melhor e venceu por 3-1 no placar agregado, frustrando os jogadores e a torcida da Viola. Convocado por Lazzaroni, o Dunga foi titular do Brasil na Copa do Mundo de 1990. O Brasil não jogou bem, mas passou da fase de grupos. Nas oitavas de final, acabou perdendo da Argentina por 1-0, com um belo gol do Canidia. O Dunga foi um dos mais criticados depois dessa derrota brasileira, principalmente pela imprensa, que não gostou da maneira defensiva e pragmática com que a seleção disputou aquele Mundial. Já na temporada de 1990 e 1991, a Fiorentina não disputou competições europeias e, dentro do cenário italiano, conseguiu chegar apenas na 12ª colocação do Calcio e na Copa da Itália não passou das oitavas de final. Na temporada seguinte, os resultados coletivos se repetiram. Entretanto, individualmente, o Dunga seguia num ótimo nível, tanto que mesmo não estando num clube de ponta, não perdia o seu lugar na seleção. E ao final dessa temporada, o volante foi negociado com o Pescara, também da Itália, saindo da Fiorentina, como um grande nome dentro do clube. Na Fiore, foram 154 jogos e 12 gols marcados. E no Pescara, a vida do Dunga não foi nada fácil. Lá, ele encontrou um clube muito inferior, tecnicamente, aos demais, e um time que não se encontrou durante o campeonato italiano, e que não por acaso acabou rebaixado para a segunda divisão, terminando na lanterna do Calcio com apenas 17 pontos somados. Ao final dessa temporada, ele deixou a Itália para jogar no futebol alemão. No Pescara, o Dunga disputou 23 partidas e marcou 3 gols. O Stuttgart foi o destino do brasileiro. Por lá, nessa temporada de pré-Copa do Mundo, o time do Dunga fez uma boa campanha que lhe rendeu uma 7ª colocação. 4 anos depois do fracasso de 1990, o Brasil chegou desacreditado à Copa do Mundo de 94. O Dunga assumiu a braçadeira de capitão da seleção com a Copa em andamento, e aí ele assumiu a responsabilidade de, dentro do campo, dar a volta por cima depois de 90. Ele jogou muita bola, sendo um dos melhores da competição, e aí, não por acaso, ele entrou na seleção da FIFA. Ele foi o jogador que mais deu passes certos na história de uma edição de Copa, marca que ele carrega até hoje. Esteve em campo todos os minutos possíveis, e na decisão contra a Itália, foi um dos batedores de pênalti do Brasil e ajudou a seleção a ser tetracampeã mundial em 1994. Ajeitando o Dunga. Ele e o Pagliuca. Partiu o Dunga, pé direito, bateu! É gol! É gol! Brasil! É gol! Gol! Do Brasil! Brasil! Dunga! Bota o Brasil na frente! E como se não bastasse tudo isso, o Dunga ainda foi eleito o 8º melhor jogador do planeta pela FIFA naquele ano de 94. Consagrado com o título mundial, continuou a defender as cores do Stuttgart em 1994 e 1995. Dessa vez o clube não jogou tão bem e terminou a Liga Alemã em 12º lugar. Em maio de 95, ele deixou o Stuttgart para ir jogar no futebol japonês. No clube, o volante somou 56 partidas e 8 gols marcados. O Júbilo Iwata foi o destino do Dunga. Ele jogou durante 1995 e 1998 e na equipe japonesa conseguiu vencer o campeonato japonês no ano de 1997, onde o volante foi eleito o melhor jogador da competição, e nessa mesma temporada bateu uma semifinal de Copa do Imperador e também foi vice-campeão da Copa da Liga Japonesa.
No ano de 1998, a equipe continuou bem. Assim, conseguiu ganhar a Copa da Liga Japonesa. E no campeonato japonês foi o vice-campeão. Durante esses 4 anos, disputou 127 jogos, fez 17 gols e conquistou 2 títulos. Nesse meio tempo, disputou algumas competições com a camisa da seleção. Uma delas foi a Copa América de 95. O Brasil conseguiu chegar até a grande decisão, porém, dessa vez perdeu nos pênaltis. O adversário era o Uruguai, e o placar das cobranças foi 5-3 para os uruguaios. Já no ano de 97, o Brasil jogou a Copa das Confederações e ganhou com sobras aquele torneio. O Dunga começou na reserva do time, mas entrou nas últimas partidas e pôde ajudar a seleção a bater a Austrália por 6-0 e conquistar aquela taça. Disputou também a Copa América. Nessa ocasião, ajudou o Brasil com um gol contra a Colômbia na vitória brasileira por 2-0. Na final contra a Bolívia, o volante esteve em campo durante os 90 minutos e a seleção brasileira venceu por 3-1, levantando então mais um troféu com a amarelinha. Depois da glória máxima em 1994, o Brasil foi atrás do pentacampeonato mundial em 1998 na França. Mesmo atuando no futebol japonês, o Dunga foi convocado e capitão da seleção. Ele jogou muito bem naquele mundial. Chegou a dar 2 assistências durante o torneio e entrou na seleção de 11 melhores. Porém, na decisão, assim como o restante da equipe, ele não jogou bem, e numa atuação apagada, o Brasil tomou 3-0 da França e acabou sendo vice-campeão mundial. Essa partida, aliás, encerrou o ciclo do Dunga como jogador da seleção. Ele totalizou 91 jogos, 6 gols marcados e 4 títulos oficiais. Em 1999, já experiente, o Dunga retornou ao Internacional, onde tudo começou na sua carreira. E ele ajudou o Inter a escapar da Série B do Campeonato Brasileiro, marcando um gol muito importante contra o Palmeiras, que deu, então, um alívio para a equipe colorada. Já no Campeonato Gaúcho, o Inter acabou perdendo do rival, do Grêmio, por 3-1 no placar agregado na final. Em uma dessas partidas, vencidas obviamente pelo Grêmio, o Dunga acabou sofrendo um elástico emblemático de um jovem Ronaldinho Gaúcho, que defendia o Imortal naquela época e de quebra ainda deu um chapéu no experiente capitão. Lances que com certeza ficaram marcados na carreira do Dunga. O ano de 2000 foi o último da carreira profissional do Dunga. Ele, por sua vez, jogou poucas partidas nesse ano quando decidiu pendurar as suas chuteiras. Somando as 2 passagens pelo Inter, ele disputou 55 jogos, marcou 3 vezes e conquistou 2 títulos. Jogando pelos clubes, o Dunga foi a campo em 563 partidas, marcou 56 gols e conquistou 5 títulos coletivos. Mesmo sem experiência na função de treinador, no ano de 2006, após o fracasso no Mundial da Alemanha, assumiu o comando da seleção brasileira. Ainda sob desconfiança do torcedor e com um time bem inferior teórica e tecnicamente se comparado à Argentina, conseguiu, em 2007, bater os rivais na final da Copa América daquele ano. Vitória por 3-0 e primeiro título com a amarelinha na condição de treinador. Confiante com o título, conduziu a seleção olímpica do Brasil nos Jogos de Pequim em 2008. Com a derrota para a excelente geração argentina por 3-0 na fase de semifinal, o Brasil teve de se contentar e disputar apenas o 3º lugar contra a Bélgica. E então, depois de vencer por 3-0, ficou com o bronze. Como campeã da América, o Brasil disputou a Copa das Confederações de 2009. Favorita à conquista, a seleção, com 100% de aproveitamento, conseguiu uma virada espetacular para cima dos Estados Unidos na final, 3-2, e então conquistou aquele troféu. Comandante de todo o ciclo, o Dunga chegou ao Mundial de 2010 com seu melhor jogador baleado, o Kaká, e além disso, o ex-jogador foi muito criticado pela sua conduta de restrição, principalmente pela imprensa. O Brasil caiu nas quartas de final, após sofrer uma virada por 2-1 para a seleção da Holanda. Dias depois, o Dunga foi demitido, dando lugar a Mano Menezes.
Em 2011, o Dunga ficou perto de um acerto com o Al Rayyan do Catar, porém isso aí acabou não acontecendo. 2 anos depois, 2013, iniciou seu trabalho à frente do Internacional de Porto Alegre. E nesse ano, no Colorado, conseguiu vencer a Taça Farroupilha e a Taça Piratini, ou seja, ganhou os 2 turnos do Campeonato Gaúcho e, consequentemente, nem precisou de final para se sagrar o campeão estadual daquele ano. No mês de outubro, encerrou a sua passagem pelo clube. Em 22 de julho de 2014, se tornou, pela segunda vez, treinador da seleção brasileira, no ciclo para o Mundial de 2018. Um ano mais tarde, 2015, disputou a Copa América à frente do Brasil e caiu nas quartas de final da competição de forma vexatória, após perder nos pênaltis por 4-3 para a seleção paraguaia. Um ano depois, 2016, comandou o Brasil na Copa América Centenário. Mais uma vez, a campanha foi extremamente decepcionante. O Brasil caiu na fase de grupos, diante de Peru e Equador. Esse fracasso foi a gota d'água para a demissão do técnico, onde o Tite assumiu no seu lugar. De lá para cá, o Dunga não voltou mais a treinar nenhum clube ou seleção. Um legado deixado na história do futebol brasileiro, como um dos grandes capitães que o Brasil já teve. Além disso, dentro das 4 linhas, o Dunga mostrou que, de fato, ele foi muito diferente da imagem que ficou estereotipada dele, de um volante de marcação apenas. Ele sabia jogar com a bola e tinha uma qualidade imensa nos passes e arremates de fora da área. Esse, então, foi o grande Dunga, capitão do Tetra. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!